Eu saúdo a todos com a grandiosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estou bastante alegre de estar aqui reunido junto com todos vocês, podendo falar a palavra, podendo testificar e falar da grandeza de Deus e da sua soberania. Eu quero deixar para a meditação de todo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: E estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciasse Jesus, da ressurreição dos mortos. Quanto diz amém? Meus amados, este versículo bíblico que hoje eu trago para vocês é um versículo muito conhecido, que tem o epígrafo que de Pedro e João perante o Sinédrio. Nós sabemos que Pedro foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele pregava, ele testificava, ele foi um escolhido de Deus, não é? Ele teve uma chamada para pregar o Evangelho e para testificar a respeito desse Deus e engrandecer o seu nome. E a Bíblia, ele relata para nós essa noite algo muito interessante. Vejamos que Pedro e João, ele estava pregando em praça pública. E ali ajuntou-se uma grande multidão para ver Pedro e João pregar a palavra. Aquele povo sabia e tinha certeza que aquele homem tinha andado com Jesus. E foram ver Pedro e João pregar. Se hoje, no tempo de hoje, tem um grande evento em praça pública e dizer: hoje foi convidado um grande pregador para pregar a palavra de Deus, com certeza o povo iria lá para ver aquele homem pregar, porque sabia que aquele homem tinha boa palavra, porque aquele homem tinha boa palavra para o povo. E ali eles iriam com certeza que Deus iria falar com ele, porque aquele ali era um homem de Deus. Com certeza isso aconteceu com Pedro e João, não é? O povo sabiam que Pedro e João andou com Jesus. E eles foram ver Pedro e João, aquela grande multidão, foram ver Pedro e João pregar a palavra. E o que eu acho interessante, que ali naquele meio, chegou uns homens enfermos, e ali Pedro e João, pelo poder de Deus, aquele homem foi curado. E toda a multidão ali viram aquele grande milagre. E aquele povo, aquela grande multidão glorificava a Deus pelo aquele grande milagre que tinha acontecido ali. Eles glorificavam, ele exaltava, ele enaltecia. E a fúria do povo era tão grande que o Sinédrio, vendo aquilo, eles não aceitaram a ver Pedro e João pregar a palavra. Para que ele parasse de testificar, porque o povo estava glorificando, exaltando e engrandecendo a Deus pelo aquele grande milagre que tinha acontecido. E o que eu acho interessante foi que eles pegaram Pedro e João, jogaram na prisão. O povo não deixaram de glorificar a Deus. 5.000 pessoas foram ver Pedro e João pregar a palavra e ali aceitaram a Jesus, não é? Por ver aquele grande milagre. E os sinédrios viram aquilo. Viram aquele milagre. Mas pegaram Pedro e João e jogaram na prisão porque o povo estava glorificando, estava exaltando, estava enaltecendo pelo aquele grande milagre que tinha acontecido.
E a Bíblia diz que pegaram Pedro e João e jogaram na prisão. Ajuntaram o sinédrio, Ana, e foram até onde estava Pedro e João. E resolveram interrogá-lo e perguntar em nome de quem ele fez aqueles sinais. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de Deus. Disse, olha, eu vou dizer para vocês em nome de quem eu fiz esses sinais. Foi em nome daquele que vocês rejeitaram. Em nome daquele que vocês puseram por pedra de esquina. Pedro João queria dizer, eu acho, olha, foi em nome daquele que vocês crucificaram. Foi em nome daqueles que vocês rejeitaram. Eu quero trazer nesses sinais que vocês viram, eu quero trazer para vocês que ele ressuscitou. Eu quero dizer para vocês que ele vive. Essa é a prova fundamental. Não foi eu que fiz essa cura não, viu? Foi ele. Foi aquele que vocês rejeitaram. Aquele que vocês puseram por pedra de esquina. Foi em nome dele. Foi ele que fez isso, não foi eu. Eu não venho aqui porque de mim mesmo, acho que Pedro queria dizer, de mim mesmo eu não tenho nada. De mim mesmo eu não sou nada. Eu estou aqui para trazer a palavra que ele mandou eu falar. Eu estou aqui para falar a palavra que ele mandou eu testificar. Foi o nome dele. E aqueles homens vendo que Pedro não queria, disse assim, olha, vamos fazer assim. Vamos parar de falar desse Jesus aqui, viu? Vamos parar. Aí Pedro se levanta de novo. Aí Pedro disse, não, eu não posso falar, eu não posso deixar de falar do que eu vi. Eu não posso deixar de falar do que os meus olhos contemplaram. Eu acho que Pedro queria dizer, eu andei com ele. Eu caminhei com ele, eu vi ele fazer sinais, eu vi ele fazer maravilha. Aí aquele povo disse assim, oxe, realmente agora aquele homem que estava ouvindo Pedro e João falar a palavra, começaram a se admirar. Assim, olha, pela palavra desse homem realmente mostra que ele andou com ele, que ele caminhou com ele, porque a fala dele é uma fala diferente. A gente sente a palavra, mas sabe o que era que acontecia? Pedro era homem de Deus. Quando Pedro abria a boca, a palavra descia e Pedro transmitia. E aquela palavra ia como uma espada e até a divisão da alma, do espírito e das juntas medulas ópticas daquele que escutava a palavra de Deus. Pedro, ele era homem de Deus. Pedro era um homem que ali, ele andava com sinceridade diante de Deus. E por isso que ele pregava com essa autoridade tão grande. Meus amados, e o meu Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E a palavra que nós pregamos é a mesma palavra que Pedro pregou. Eu estou pregando Jesus vivo, um Jesus ressuscitado, um Jesus que vive, um Jesus que foi ao céu, um Jesus que disse que queria voltar para nos buscar, um Jesus que é poderoso, um Jesus que é forte, um Jesus que é fiel, um Jesus que é verdadeiro, um Jesus que vive e vive para todo sempre. Ele é aquele que ele é um verbo. O verbo significa palavra. Eu tiro por isso. O verbo é dividido em três. Ele é mesmo que foi no passado, no presente e no futuro. Ele é o mesmo de hoje, do ontem e do eternamente. Então ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E quanto diz amém? Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu agradeço a vocês para que todos que ouvirem esta palavra, que está sendo falada, que está sendo testificada a respeito desse Deus, eu estou falando de todo o coração que Jesus ele vai voltar. Eu estou falando com toda a sinceridade que ele vai voltar um dia para nos buscar, porque ele é aquele que vive para todo sempre. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.